mais uma vez, o nosso querido presidente Birolindo deu show no seu discurso da ONU. Em mais um capítulo da série Votei no Bolsonaro, foi para isso mesmo. Ele falou verdades inconvenientes sobre a fraudemia e escancarou a campanha de desinformação feita pela extrema imprensa, jogou verdades inconvenientes sobre a nossa política de preservação ambiental, que é exemplo para o mundo todo, levantou a polêmica da cristofobia e, de quebra, ainda deu uma alfinetada no xixiping. Sim, é xixiping. Xixiping. E como já era de se esperar, os Corona Lovers ficaram com o bumbum ardido, muito ardido, né, dona Verba Cagalhães? E, obviamente, eu tinha que fazer um vídeo para comentar esse discurso épico do nosso presidente e também o chororô da extrema imprensa e da esquerda. Então, meu amiguinho, por favor, já curte, comenta, compartilha bastante esse vídeo, que é pra gente alcançar mais pessoas. Lembra de verificar se ainda tá inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá uma moralzinha aí pra titia Paula. E eu vou aproveitar o início do vídeo também para fazer um jabá rapidinho, porque a minha livraria está em promoção. São vários títulos com até 60% de desconto. E a minha indicação de hoje é este maravilhoso aqui, A Fé Revolucionária. Se você quiser entender um pouco melhor por que a extrema imprensa e a esquerda ficou tão ardida com as verdades que Bolsonaro falou no seu discurso da ONU, dá uma lida nesse livro, aproveita, os links estão aqui embaixo. Agora sim, podemos ir para a pauta. Olha, meu amiguinho, eu sei que você não aguenta mais ouvir falar sobre esse assunto de fraudemia, mas não tem como fugir disso, porque em 2020 esse foi o principal assunto em todos os debates. Eu já tô cansada de mostrar aqui nesse canal todas as vezes que o nosso presidente teve razão, inclusive eu fiz um vídeo compilando todas essas vezes para ficar guardadinho, você mostrar esse link para aquele seu amiguinho que tenta lacrar com as mentiras da extrema imprensa. Todos os dias a gente via nos noticiários aquelas matérias mórbidas usando de todos os recursos mais baixos, apelando para sentimentalismo, botando música de enterro, e por um tempo essa narrativa até funcionou, porque a população realmente estava apavorada, não sabia o que iria acontecer. Mas passados alguns meses, o pessoal está acordando e cada vez mais pessoas percebem que foram enganadas o tempo todo. Eu sei que isso é muito ruim, mas é melhor enxergar a verdade do que viver na mentira. O governo federal fez tudo o que estava a seu alcance para minimizar os efeitos dessa crise. E graças às medidas do governo federal, tá? Nós já estamos começando a virar o jogo. E para tristeza dos Corona Lovers, o Brasil não quebrou e já dá sinais de recuperação. Obrigada, presidente. E ainda falando sobre a fraudemia, que foi o início do discurso do nosso presidente, a esquerda não perdeu a oportunidade de sair correndo para a internet para passar vergonha. Vamos dar uma olhadinha nas pérolas que eles soltaram sobre a fala do presidente a respeito do auxílio emergencial. E vamos começar aqui pela empoderades Petra Costa, que fez aquele filminho que não passa de um folhetim esquerdista sobre o golpe. O golpe, inclusive, manipulou algumas fotos. Que feio, né, dona Petra? Olha só o que ela tá dizendo. Algum de vocês já recebeu os $1.000 de auxílio emergencial que o presidente mais mentiroso do mundo disse na Assembleia da ONU que o governo deu aos brasileiros? $1.000. Ele disse $1.000. Isso mesmo. Quem mais? A revista Fórum, não poderia faltar, né? Olha a manchete dos caras. Bolsonaro mente em discurso da ONU e fala em $1.000 de auxílio emergencial. Bom, é normal isso acontecer em terra de Paulo Freire, onde as pessoas não conseguem interpretar um texto, não sabem fazer contas, mas titia Paula está aqui para ajudar vocês. Vamos primeiro ouvir o que o Bolsonaro falou com todas as letras. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil.
e talvez um dos maiores do mundo. Então, como vocês puderam aí, ele disse parcelas que somadas chegam a um valor aproximado de $1.000. Ele não disse $1.000 por mês. O que ele quis dizer foi que se a gente pegar e somar todas as parcelas do auxílio, vai chegar nesse valor aproximadamente. E viva Paulo Freire! Agora vamos aqui fazer um cálculo básico. São 5 parcelas de R$600 e mais 3 parcelas de R$300. E só para ficar tudo muito bem explicadinho, eu tô calculando o valor até dezembro desse ano, que é o geral do auxílio emergencial, tá bom, amiguinho lacrador? E se a gente somar tudo isso, dá R$4.200. $1.000 pela cotação de hoje equivale a mais ou menos R$5.488. R$4.200 para R$5.200, acho que dá para dizer que foi um valor aproximado, né? Bastava usar a calculadora, olha, não precisava nem de muita inteligência. Só que tem mais, meus amiguinhos. As mães que são chefe de famílias aí, né, solteiras, elas recebem o dobro. Pois é, e o dobro de R$4.200 é R$8.400. Então, o Bolsonaro poderia até ter dito que em alguns casos passou de $1.000, que ainda assim ele estaria falando a verdade. Chorem mais que tá pouco. Agora vamos ver o que o nosso presidente Birulindo sim, porque cada vez que eu falo Birulindo, um esquerdista se retorce aí do outro lado da tela, falou sobre a Amazônia. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Não é de hoje que existem muitas denúncias sobre a atuação das ONGs na Amazônia. Aliás, os próprios índios denunciam que essas ONGs estão se aproveitando deles. Mas é claro que para a extrema imprensa isso é só mais uma teoria da conspiração. Tudo que não favorecer a narrativa revolucionária deles vai ser colocado na caixinha teoria da conspiração, porque refutar com fatos fica difícil, porque quando a gente vai para os fatos, a gente vê essas denúncias aqui. Olha só essa denúncia lá do site do Senado, então não é fake news, né? Uma nota oficial sobre uma CPI que teve um tempo atrás das ONGs. Olha só, depoentes denunciam ONGs que não representam índios, a notícia é de 2002. Os 3 depoentes que compareceram nesta quinta-feira, dia 21, à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades em organizações não governamentais, as ONGs, denunciaram a existência de entidades em Roraima que, apesar de se apresentarem como defensoras dos indígenas, trabalham contra seus interesses. Tem essa outra aqui também, ó. Índios denunciam ação ilegal de ONG francesa na Amazônia. Nossa, que coincidência, uma ONG francesa envolvida numa denúncia dos índios. Vamos ler um trechinho da matéria. Nesta quarta-feira, e a notícia é do dia 12 de novembro de 2008, então para vocês verem como faz tempo, né? Lideranças indígenas da etnia Sateré-Maué vão protocolar denúncia no Ministério das Relações Exteriores e na Direção-Geral da FUNAI contra a ONG francesa Guaiapi Tropical. Os índios acusam a entidade de desvio de recursos adquiridos com a venda de guaraná produzido por 700 famílias nos municípios de Barreirinha, Maués e Parintins, no interior do Amazonas. De acordo com as lideranças brasileiras, a ONG deveria repassar um percentual sobre o valor total das vendas do produto na Europa às comunidades produtoras. Entretanto, o recurso não estaria sendo transferido. Os caras são muito cara de pau mesmo. Roubavam ali na cara dura o dinheiro dos índios que eles dizem representar.
Tem essa outra aqui um pouco mais recente, que é do ano passado, de 2019, quando os índios denunciaram exploração de ONGs ao nosso querido presidente Birulindo, se retorça mais aí do outro lado da tela. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro recebeu lideranças indígenas no Palácio do Planalto. O grupo expressou sua revolta contra ONGs que dizem representá-los, mas que estão presentes em suas terras para multá-los e desmotivá-los a trabalhar. Será que todas essas coisas têm relação com essa outra matéria aqui? ONGs chegaram a receber R$1 bilhão por ano na era PT. R$1 bilhão é muito dinheiro. Mas CPI foi enterrada. Primeira tentativa de investigar as relações entre governo e ONGs em 2006 acabou em pizza. Que coisa, mas agora mudou o presidente e parece que as ONGs que se aproveitam dos indígenas estão em maus lençóis. O único comentário que eu posso fazer disso é: o pior cego é aquele que não quer ver, né, gente? O modus operandi dos revolucionários é sempre o mesmo, não muda. Eles querem dividir para conquistar e por isso eles ficam separando as pessoas em categorias, colocam homens contra mulheres, gays contra héteros e nesse caso aí, índios contra brancos. Ai, mas vocês são tão previsíveis, só que pro azar de vocês, nós ainda temos um pouco de liberdade aqui na internet e podemos desmascarar todas as mentirinhas que vocês contam pro pessoal. E é exatamente por isso que a esquerda odeia tanto a internet e fica inventando 1001 leis e CPIs para tentar nos calar. Mas não vão conseguir, tá bom, Choice? O grande problema, meus amigos, é que as verdades incomodam muito mais do que as mentiras. E por falar em verdades, Bolsonaro também relembrou o episódio do vazamento de óleo venezuelano que aconteceu aqui no Nordeste no ano passado. Mas sobre isso que estava lá no discurso, nem um pio da extrema imprensa, né, dona Verba Cagalhães? Da mesma maneira que essas ONGs estão preocupadas com o meio ambiente que estão lá na Amazônia, não dão nem um pio e não vão até a China. Afinal de contas, se eles estivessem tão preocupados assim com o meio ambiente, acho que seria bom eles abrirem algumas filiais lá, porque parece que a emissão de CO2 anda meio alta lá nas terras do Xixipingue. Mais canalha ainda do que esse silêncio providencial sobre alguns tópicos do discurso foi a distorção sobre a fala de Bolsonaro a respeito dos índios. Vamos começar vendo o que o presidente Birulindo Lindíssimo Amo.com falou. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Mas é claro que os analfabetos funcionais entenderam errado. Eu vou preferir aqui ser suave e dizer que vocês foram burrinhos e não mal intencionados. Ai, porque o Biruleibon está culpando os índios e os caboclos pelas queimadas na Amazônia. Qual foi a parte do em áreas já desmatadas que vocês não entenderam? Se eles estão colocando fogo no roçado para sua sobrevivência em áreas desmatadas, eles não são os responsáveis pelos incêndios na Amazônia, que aliás acontecem todo ano e que têm causas climáticas. É assim desde que o mundo é mundo. Pois é, não deu certo de novo. Não deu. E também rolou aquela cutucada básica no seu xixipingue, quando Bolsonaro falou o seguinte: nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. É, porque no caso, né, a China não me parece estar incluída no rol dos países que valorizam isso daí que o Bolsonaro falou no discurso, porque afinal de contas todo mundo sabe que o ditador chinês escraviza o seu povo e utiliza empresas de tecnologia para dar aquela espiada básica no pessoal. E ao final do discurso, Bolsonaro falou sobre cristofobia. Pronto, foi o que bastou para pipocar milhares e milhares de morteiros anais na internet, porque os jornalistas
bolsonaristas, eles insistem em não enxergar a verdade que está escancarada na cara de todos eles. E mais uma vez, os fatos mostram que Bolsonaro tem razão. Ele tem razão demais. Não é de hoje que os cristãos são perseguidos. Só que a mídia insiste em não dar a devida importância para essa pauta num país de maioria cristã. Então, como eles não mostram na mídia aberta, Titia Paula vai mostrar alguns artigos aqui para vocês. Olha só, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019, ano passado. Nigéria permanece no topo dos países com maior número de cristãos que perderam a vida por causa da sua fé, com 1.350 pessoas perdendo a vida. Mais de 600 cristãos nigerianos foram assassinados, isso aí não posso dizer, em 2020. Isso é agora, o relatório é de maio. Só esse ano, até maio, 600 cristãos perderam a vida única e exclusivamente por causa da sua fé. E para fechar com chave de ouro, o discurso foi finalizado da seguinte maneira: O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Mas é claro que os nossos amiguinhos do Bumbum Guloso distorceram essa fala do presidente num nível assim Paulo Freire de analfabetismo funcional elevado à 10ª potência. Olha só. Temos aqui ele, que não cansa de passar vergonha, o Guga Chakra, que trabalha lá na Rede Goebbels, que disse o seguinte: cristão e conservador? Nesse sentido, judeus, como presidente do Senado, muçulmanos, seguidores de religiões de matriz africana e ateus seriam menos brasileiros? E para quem é liberal no sentido de progressista da palavra, seria também menos brasileiro? Olha, Guga, tu não merecia, mas eu vou te explicar. Ele não disse que os outros são menos brasileiros. Ele só disse que a maioria dos brasileiros são cristãos e conservadores. É a mesma coisa que eu dizer assim: a maioria das pessoas que vivem na África são negros. Eu não estou dizendo que os brancos que vivem na África são menos africanos do que os negros. Eu só estou dizendo que a maioria é formada por negros. Deu para entender ou tá difícil? Fui boazinha, né? Pode espernear, pode chorar. Aí na bolha de vocês, até pode ser que o pessoal aplauda essas besteiras que vocês falam. Mas o povo mesmo, tia do Zap, o tiozinho do bar, o pessoal que mora lá no interior e que ficou muito, muito feliz em saber que Bolsonaro estava lutando pela nossa liberdade, tá fechadão com Bolsonaro, votou nele e continua seguindo o lema: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.